Fala, galera, tudo bom, gente? Agora a gente vai falar do autor escolhido para o segundo exame de qualificação da UERJ. Mas antes da gente começar a falar sobre o Machado de Assis, para a gente deixar aqui muito claro que é o seguinte, a gente está falando sobre a escolha desses autores. O que eu vou falar sobre Machado de Assis é muito, mas muito pouco sobre o que de fato é a grandiosidade desse autor, tá? Então, a gente vai falar assim sobre até os motivos da UERJ ter escolhido e tudo mais. Porém, existem teses e teses de mestrado, doutorado, enfim, estudos muito minuciosos sobre a vida de Machado de Assis, sobre as obras de Machado de Assis. Enfim, são inúmeras produções acadêmicas voltadas para a vida de Machado de Assis e para as suas obras. O que eu vou fazer aqui é o raso, só para a gente entender um pouco, se contextualizar e ficar familiarizado, tá, com o porquê, o motivo da UERJ ter colocado. Inclusive, como a minha formação é em língua portuguesa e literatura brasileira na UERJ, eu passei um semestre inteiro estudando sobre Machado de Assis e não foi o suficiente, tá? Então, só para deixar isso muito claro. E as obras de Machado de Assis que estão para votação, né, para o aluno escolher, são Ressurreição, Quincas Borba e Isaú Jacó. Mas, gente, são inúmeras produções literárias e, né, das mais conhecidas. Mas, assim, a UERJ, ela já trabalhou com muitas, não tem como. Machado de Assis, ele produziu demais, tá? Falando em UERJ, Machado de Assis era carioquíssimo, carioca do Morro do Livramento, filho de pais negros, alguns, né, acho que a gente passou ali a vida estudando Machado de Assis e pelo menos eu só fui descobrir que Machado de Assis era negro quando eu estava bem mais velha, assim. Talvez, não, antes da faculdade um pouco. Mas botavam sempre a imagem do Machado como um homem branco, porque admitir a genialidade de um homem assim, e que ele fosse negro, como assim? Não pode, tem que ser branco. Gênio desse jeito, tem que ser branco, mas vamos falar um pouquinho da vida dele. Ele morreu aos 69 anos, tá? Então ele viveu bastante para produzir bastante, inclusive Isaú e Jacó foi a penúltima obra dele antes dele morrer, considerado o maior escritor de todos os tempos da história da literatura. Para a gente pensar nesse todos os tempos, escritor brasileiro, tá? Então ele está ali considerado assim ao lado de Shakespeare, de Eça de Queiroz. Vocês têm ideia da grandiosidade de estudar, de conhecer Machado de Assis, de você ter contato com essa literatura? Eu tive contato com a literatura de Machado de Assis no ensino médio, mas muita gente não tem. Então, caso você ainda nunca tenha lido um livro de Machado de Assis, faça isso para a sua vida. Isso é importante para viver, tá? Você pelo menos ter lido uma obra de Machado de Assis, qualquer coisa, traiu ou não traiu. Se te fizerem essa pergunta e tu não souber responder, tu chora, que a gente está falando aí de Dom Casmurro, que também, inclusive, já foi um livro pedido para fazer a redação da UERJ, tá? Então, para a gente entender como a UERJ, de fato, iria escolher Machado de Assis de alguma forma, porque não tem como. Primeiro, a genialidade dele começa que Machado de Assis, ele não fica apenas na história, na trama, mas ele vai trazer ali como inovação literária tudo que a gente fala sobre o psicológico dos personagens, sobre o interior dos personagens, sobre o comportamento social deles. Machado de Assis, ele gosta de estudar como que as pessoas se comportam dentro da sociedade, dentro ali das intrigas, do que acontece de fato por dentro. Isso é muito genial, tanto que o pontapé inicial para iniciar, o pontapé inicial para iniciar foi ótimo, né? Mas a obra que iniciou o realismo no Brasil foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que isso foi a inovação literária, né? Ele vai trazer ali um autor
defunto. Eu não sou um defunto autor, eu sou um autor defunto. Então tem essa, já começa assim, ele morre para depois escrever. Ele vai falar sobre o que está acontecendo ali na visão dele, né, do além. E isso é uma inovação literária muito grande, porque a gente está saindo do romantismo e entrando no realismo. Mas, enfim, fazer essas análises psicológicas, como o Alienista, por exemplo, a obra de Machado de Assis, o Alienista é incrível, porque ele vai trazer o questionamento sobre o que de fato é a loucura. Quem é o louco? O que é considerado loucura? E quem é que pode considerar o que é loucura? Então, assim, Machado de Assis ele vai escrever conto, crônica, poema, peça de teatro, sabe? Ele vai ser jornalista, ele vai escrever em folhetim, tanto que a gente vai ter ali a reunião de folhetim, né? Dos capítulos de folhetim, que vai fazer Ressurreição, que vai ser seu primeiro livro de... Primeiro? Sim, primeiro livro de romance, mas que ele já vai introduzir ali, ó, a questão psicológica, comportamental dos personagens. Machado de Assis é um gênio. Além disso, foi um dos fundadores e o primeiro presidente e patrono da Academia Brasileira de Letras. Se a gente tem isso hoje, a gente também tem que dar graças a Machado de Assis, que foi um dos, tá? Não foi sozinho, mas foi um dos e o primeiro presidente. Gente, esse homem, né? Foi incluído na lista oficial dos heróis nacionais do Brasil. Porque, enfim, Machado de Assis, ele tem até um texto que ele vai tentar identificar qual é a identidade cultural do brasileiro. É incrível. Eu também tive contato com esse texto na faculdade e eu falei assim, caramba, esse homem ele não parava, né? Também, como eu já tinha até comentado, não era época de rede social, eles pensavam. E o maior prêmio de literatura hoje se chama Prêmio Machado de Assis. Então, assim, não à toa que esse grandíssimo autor foi escolhido para que, pelo menos, você que vai fazer a prova da UERJ tenha contato com alguma obra de Machado de Assis. Que não tem como você entrar numa universidade sem ter tido contato com uma obra de Machado de Assis, sem ter sentido o que é Machado de Assis, tá? Então, beijo e até a próxima. Tchau, galera!